Já parou para pensar que, no nosso cotidiano, somos constantemente bombardeados por situações que testam nossa paciência, nossa calma e nossa resiliência? Um engarrafamento irritante, uma crítica inesperada no trabalho, um desentendimento com um ente querido. Em cada um desses momentos, temos uma escolha. Podemos deixar que as emoções nos dominem, nos arrastando para um redemoinho de frustração, raiva ou tristeza, ou podemos assumir o controle. E quando digo assumir o controle, não estou falando em reprimir o que você sente, mas sim em entender, processar e responder de forma consciente. Isso, meu amigo, é um superpoder. Imagine, por um instante, ser capaz de manter a serenidade quando todos ao seu redor estão em pânico. Visualizar-se tomando decisões claras e lógicas mesmo sob pressão intensa. Pense em como seria libertador não ser refém de reações impulsivas que muitas vezes nos levam a arrependimentos. O controle emocional não é a ausência de emoções, mas a capacidade de geri-las, de compreendê-las e de direcioná-las a seu favor. É a maestria sobre o seu próprio universo interior, que se reflete na sua interação com o mundo exterior. No mundo acelerado em que vivemos, onde a imprevisibilidade é a única constante, essa habilidade não é apenas desejável, é essencial para nossa saúde mental, para o sucesso em nossos relacionamentos e para a realização de nossos objetivos. Aqueles que dominam suas emoções não são apenas mais calmos, são mais eficazes, mais resilientes e, em última análise, mais livres. Eles não reagem ao mundo, eles respondem a ele. E essa é uma diferença sutil, mas colossal. Ao longo deste roteiro, vamos mergulhar fundo no que significa ter controle emocional, como ele se manifesta em nossa vida diária, o mais importante, como podemos cultivá-lo. Vamos explorar a sabedoria dos estoicos, as descobertas da inteligência emocional e estratégias práticas que você pode começar a aplicar hoje mesmo. Esteja você buscando mais equilíbrio, clareza ou uma forma de lidar melhor com os desafios da vida, este conteúdo é para você. Olá a todos e sejam bem-vindos ao canal onde exploramos a sabedoria para o dia a dia, o estoicismo e a inteligência emocional. Hoje, vamos desvendar um conceito que pode literalmente transformar sua vida, um conceito que, uma vez dominado, pode ser o seu maior trunfo em qualquer situação, o controle emocional. Então, prepare-se para uma jornada transformadora. Se você está pronto para desvendar e ativar seu próprio superpoder, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque, a cada vídeo, você vai fortalecer seu eu interior e enxergar a vida com mais sabedoria e poder. A definição de controle emocional e sua importância. O que exatamente significa ter controle emocional? Não é sobre se tornar uma pessoa fria e impassível, sem sentimentos. Pelo contrário, é sobre ter uma consciência profunda das suas emoções e a habilidade de escolher como você vai agir em resposta a elas. É reconhecer a raiva que surge, a tristeza que aperta, a alegria que explode, mas não deixar que essas emoções ditem suas ações de forma impulsiva. Eu costumava acreditar que controlar as emoções significava não senti-las. Pensava que, se eu simplesmente ignorasse a raiva ou a frustração, elas desapareceriam. Grande erro. O que acontecia era que essas emoções reprimidas se manifestavam de outras formas: irritabilidade constante, ansiedade, até problemas físicos. Foi aí que comecei a entender que o controle não é repressão, é manejo. É como um maestro que rege uma orquestra. Ele não elimina os instrumentos, ele os harmoniza. A importância do controle emocional se estende a todas as áreas da nossa vida. Pense no trabalho. Quando você consegue manter a calma em uma reunião tensa ou ao lidar com um prazo apertado, sua performance melhora. Você consegue pensar com mais clareza, se comunicar de forma mais eficaz e encontrar soluções que, de outra forma, estariam obscurecidas pela emoção. Isso não apenas beneficia seus resultados, mas também sua reputação profissional e seu bem-estar. Nos relacionamentos pessoais, o controle emocional é a cola que mantém as coisas juntas. Quantas vezes uma palavra dita no calor do momento, impulsionada pela raiva ou pelo orgulho, causou feridas profundas e duradouras? Ao desenvolver essa capacidade, você consegue ouvir com mais empatia, expressar suas necessidades sem agressividade e resolver conflitos de forma construtiva. Isso cria laços mais fortes, baseados em respeito e compreensão mútua. E, claro, há um impacto na nossa saúde mental. O estresse crônico, a ansiedade e a depressão são frequentemente alimentados pela incapacidade de gerenciar nossas emoções. Quando você aprende a processar o medo, a frustração e a tristeza de forma saudável, você reduz a carga sobre sua mente e corpo. Isso leva a uma maior paz interior, mais resiliência e uma sensação geral de bem-estar.
O controle emocional é, na verdade, um investimento na sua própria felicidade e longevidade. É um escudo e uma espada ao mesmo tempo, protege você dos golpes emocionais e o capacita a agir com propósito. A perspectiva estoica sobre as emoções. Os estoicos, aqueles grandes sábios da antiguidade, tinham uma visão revolucionária sobre as emoções que ressoa profundamente com o conceito de controle emocional. Eles não pregavam a ausência de sentimentos, mas sim a distinção entre o que eles chamavam de paixões, emoções irracionais e perturbadoras, e as emoções racionais e saudáveis. Para um estoico, o objetivo não era ser apático, mas ser apateia, que significava estar livre de paixões irracionais. Eu me lembro de quando li pela primeira vez sobre Sêneca e Marco Aurélio. A ideia de que não são os eventos em si que nos perturbam, mas o nosso julgamento sobre os eventos, foi uma revelação. É um conceito simples, mas profundamente libertador. Significa que a fonte da nossa angústia não está lá fora, no trânsito ou na crítica do chefe, mas dentro de nós, na forma como interpretamos e reagimos a essas coisas. Isso coloca o poder diretamente em nossas mãos. Para os estoicos, a razão era a ferramenta suprema para navegar pelo mundo emocional. Eles acreditavam que, ao usar a razão, poderíamos examinar nossas reações emocionais e questionar a validade dos pensamentos que as geravam. É como se eles dissessem, antes de se deixar levar pela correnteza, pare e pergunte, essa correnteza é real? Ou é apenas a minha percepção dela? Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente se lembrava de que tinha o poder de retirar o julgamento sobre qualquer coisa que o perturbasse, e que ao fazer isso, a perturbação desaparecia. Isso não é negar a realidade, mas sim negar à realidade o poder de nos desestabilizar internamente. É um ato de soberania pessoal. Essa perspectiva nos convida a uma autoanálise constante. Quando a raiva surgir, o estoico perguntaria, essa raiva é justificada? Ela me serve? Ela me ajuda a alcançar a virtude? E se a resposta fosse não, ele se esforçaria para corrigir esse julgamento, usando a lógica para desmantelar a paixão. Isso é um controle emocional em sua forma mais pura, um engajamento ativo com nossos estados internos, sempre buscando a serenidade e a clareza. É um lembrete poderoso de que, embora não possamos controlar o que acontece conosco, sempre podemos controlar como reagimos. E essa é a verdadeira liberdade. Inteligência emocional, compreendendo e gerenciando suas emoções. Se os estoicos nos deram a filosofia, a inteligência emocional nos oferece a ciência e as ferramentas práticas para aplicar esses princípios no mundo moderno. Daniel Goleman, com seu trabalho seminal, popularizou o conceito de que o quociente de inteligência, QI, é apenas parte da equação. O quociente emocional, que é igualmente, se não mais, crucial para o sucesso e o bem-estar. A inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, entender e gerenciar as próprias emoções, e também de reconhecer, entender e influenciar as emoções dos outros. Quando eu comecei a estudar inteligência emocional, percebi que havia um universo de informações sobre mim mesmo que eu estava ignorando. Era como se eu tivesse um manual de instruções para minha mente e corpo, mas nunca tivesse me dado ao trabalho de lê-lo. O primeiro passo, e talvez o mais difícil, foi a autoconsciência. Isso significa ser capaz de identificar as emoções no momento em que elas surgem, sem julgamento. Reconhecer que estou com raiva, sem me sentir culpado por isso, é um grande avanço. A autoconsciência é a base. A partir dela, vem a autorregulação, o coração do controle emocional. Isso é a capacidade de gerenciar suas emoções e impulsos. Significa que, quando a raiva surge, você não explode automaticamente. Você faz uma pausa, respira, e escolhe a sua resposta. Lembro-me de uma vez em que estava prestes a enviar um e-mail com raiva, mas parei, respirei fundo e me perguntei, isso vai resolver alguma coisa? Ou vai piorar? A pausa fez toda a diferença. O e-mail nunca foi enviado. Além de gerenciar as próprias emoções, a inteligência emocional também abrange a empatia, a capacidade de entender as emoções dos outros, e as habilidades sociais, que nos permitem construir e manter relacionamentos saudáveis. Quando você compreende o que os outros estão sentindo, você pode se comunicar de forma mais eficaz, resolver conflitos com mais facilidade e construir um ambiente de maior confiança e colaboração. A inteligência emocional não é um traço com o qual nascemos ou não, é um conjunto de habilidades que podem ser desenvolvidas e aprimoradas ao longo da vida. É um músculo que, quanto mais você exercita, mais forte se torna. E cada vez que você escolhe responder em vez de reagir, cada vez que você se conecta com a emoção de outra pessoa, você está ativando e fortalecendo esse superpoder.
É a ponte entre a sabedoria estoica e a aplicação prática no dia a dia. Os benefícios do controle emocional em diversas áreas da vida. Os benefícios de dominar o controle emocional são tão vastos quanto as áreas da nossa vida que ele impacta. Não se trata apenas de evitar brigas ou manter a calma em momentos de crise, embora esses sejam resultados importantes. O verdadeiro poder reside na capacidade de viver uma vida mais plena, com mais propósito e mais satisfação. Em primeiro lugar, a saúde mental é uma das maiores beneficiadas. Uma pessoa com bom controle emocional tende a experimentar menos estresse, ansiedade e depressão. Eu percebi isso na minha própria vida. Quando aprendi a não me deixar consumir pelas preocupações ou frustrações diárias, senti um peso sair dos meus ombros. O sono melhorou, a irritabilidade diminuiu, e de repente, a vida parecia mais leve. É como ter um escudo interno contra as turbulências emocionais do mundo. No ambiente de trabalho, o controle emocional é um diferencial competitivo. Líderes com alta inteligência emocional são mais eficazes em motivar suas equipes, resolver conflitos e tomar decisões estratégicas. Para qualquer profissional, a capacidade de lidar com a pressão, manter a calma em situações de alta tensão e se comunicar de forma clara e assertiva é inestimável. Você se torna alguém em quem as pessoas confiam, um pilar de estabilidade em meio ao caos. Em nossos relacionamentos pessoais, o impacto é talvez o mais visível e gratificante. Conflitos são inevitáveis, mas a forma como os gerenciamos determina a saúde de nossos laços. Com o controle emocional, você consegue ouvir seu parceiro ou amigo com empatia, expressar suas próprias necessidades sem ataques e negociar soluções de forma colaborativa. Isso fortalece os laços, aumenta a intimidade e cria um ambiente de segurança e respeito mútuo. Imagine ter menos discussões baseadas em mal-entendidos e mais conversas produtivas. Além disso, o controle emocional impulsiona o autodesenvolvimento. Ele nos permite aprender com nossos erros em vez de nos paralisarmos pela vergonha ou culpa. Ele nos dá a resiliência para persistir diante dos obstáculos e a coragem para sair da nossa zona de conforto. Cada vez que você escolhe controlar uma reação impulsiva, você está reafirmando sua autonomia e seu compromisso com o seu próprio crescimento. Por fim, há uma sensação profunda de liberdade. Quando você não é refém das suas emoções, você se torna o mestre do seu próprio destino. Você age com propósito, em vez de reagir por impulso. Você vive de acordo com seus valores, em vez de ser arrastado pelas circunstâncias. Essa é a verdadeira essência de ter um superpoder, a capacidade de moldar sua realidade interna, por consequência, sua realidade externa. Estratégias práticas para desenvolver o controle emocional. Desenvolver o controle emocional não é algo que acontece magicamente, é um processo que exige prática, paciência e as ferramentas certas. Assim como um atleta treina para fortalecer seus músculos, você pode treinar sua mente para dominar suas emoções. Aqui estão algumas estratégias práticas que eu adotei e que realmente fizeram a diferença na minha vida. Uma pausa consciente e a respiração profunda, esta é a sua primeira linha de defesa. Quando sentir uma emoção intensa surgindo, seja raiva, frustração ou ansiedade, pare. Literalmente, faça uma pausa. Em vez de reagir imediatamente, respire profundamente. Conte até 4 enquanto inspira, segure por 4, e expire contando até 6. Repita isso algumas vezes. Essa ação simples interrompe o ciclo de reação automática, ativa o sistema nervoso parasimpático, o sistema de descanso e digestão, e dá a você um momento crucial para pensar antes de agir. É o seu botão de reiniciar mental. 2. Nomeie a emoção, e valide-a. Muitas vezes, sentimos uma confusão interna e não sabemos o que é. Apenas o ato de identificar a emoção, estou sentindo raiva, estou com medo, estou frustrado, já diminui seu poder. Não se julgue por sentir. Diga a si mesmo, é ok sentir isso. A validação é um passo fundamental. É como um médico que primeiro diagnostica a doença antes de prescrever o tratamento. 3. Questione seus pensamentos. Diálogo estoico. Como os estoicos nos ensinaram, não são os eventos que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre eles. Quando uma emoção negativa surge, pergunte a si mesmo, esse pensamento é realmente verdadeiro? Eu tenho provas concretas disso? Existe outra forma de ver essa situação? Muitas vezes, nossos pensamentos são distorções da realidade. Desafiá-los é como desarmar uma bomba emocional. Por exemplo, se você está com raiva porque alguém o ignorou, pode pensar, essa pessoa me despreza. O questionamento seria, há outras razões pelas quais ela poderia ter me ignorado? Ela estava ocupada? Ela sequer me viu?
Isso abre espaço para outras perspectivas e diminui a intensidade da emoção. 4. Distância psicológica. Visão de terceiro. Imagine que você é um observador externo olhando para a situação. Como essa pessoa veria o que está acontecendo? Qual conselho ela daria? Essa técnica ajuda a descolar você da intensidade emocional do momento e a ver a situação com mais objetividade. É como assistir a um filme em vez de ser o protagonista. 5. Pratique a empatia. Tente se colocar no lugar da outra pessoa envolvida. Quais são suas motivações? O que ela pode estar sentindo? A empatia não significa concordar com as ações dela, mas tentar entender sua perspectiva. Isso pode diminuir a raiva ou a frustração e abrir caminho para uma solução mais colaborativa. 6. Desenvolva um vocabulário emocional rico. Quanto mais palavras você tiver para descrever suas emoções, mais nuances você poderá identificar. Em vez de apenas estou mal, você pode dizer estou me sentindo desapontado, frustrado, ansioso, carente. Essa clareza interna é fundamental para o autoconhecimento, consequentemente, para o controle. 7. Aprenda com a experiência. Pós-análise. Depois que uma situação desafiadora passar, reserve um tempo para refletir. O que eu senti? Como eu reagi? O que funcionou e o que não funcionou? O que eu faria diferente da próxima vez? Essa análise consciente transforma cada experiência em uma lição valiosa, construindo sua memória muscular e emocional. 8. Pratique a atenção plena. Mindfulness. A meditação Mindfulness é uma ferramenta poderosa para aumentar a autoconsciência. Ela o treina para observar seus pensamentos e emoções sem se apegar a eles, reconhecendo-os como passageiros. Com o tempo, essa prática desenvolve uma distância saudável entre você e suas emoções, permitindo que você escolha sua resposta. Implementar essas estratégias no seu dia a dia pode parecer desafiador no início, mas com persistência, você começará a notar uma diferença significativa. O controle emocional é um músculo que se fortalece com o uso. Comece pequeno, seja gentil consigo mesmo e celebre cada pequena vitória. Você está no caminho certo para ativar seu superpoder interior. A diferença entre reagir e responder. Essa distinção é, sem dúvida, um dos pilares mais importantes do controle emocional. Reagir é automático, impulsivo e muitas vezes ditado por emoções primárias. Responder, por outro lado, é um ato consciente, ponderado e alinhado com seus valores. É a diferença entre ser arrastado pela correnteza e escolher o seu próprio curso. Eu costumava ser uma pessoa que reagia muito. Se alguém me provocasse, minha primeira inclinação era revidar com a mesma intensidade. Se algo desse errado, eu me afundava na frustração. Minhas emoções eram como rédeas soltas, me levando para onde quisessem. O problema é que, na maioria das vezes, minhas reações me deixavam com um gosto amargo de arrependimento e complicações ainda maiores. Pense em um jogo de xadrez. Reagir seria mover uma peça sem pensar nas consequências, apenas porque o oponente fez um movimento. Responder seria analisar o tabuleiro, prever os próximos passos e fazer uma jogada estratégica. O resultado é drasticamente diferente. Características de uma reação. Item rapidez e impulso. Acontece quase instantaneamente, sem tempo para processamento. Item emocionalmente dirigida. Totalmente dominada pela emoção do momento, raiva, medo, frustração. Item irrefletida. Não considera as consequências a longo prazo. Item pode ser destrutiva. Frequentemente piora a situação e danifica relacionamentos. Item passiva. No sentido de ser arrastado, você não está no controle, a emoção está. Características de uma resposta. Item deliberada e ponderada. Há uma pausa, um momento para pensar. Item racionalmente informada. A razão é usada para avaliar a situação, mesmo que a emoção esteja presente. Item considera consequências. Avalia o impacto das ações no futuro. Item construtiva. Busca resolver a situação, aprender ou comunicar-se de forma eficaz. Item ativa. No sentido de ser no controle, você escolhe sua ação, alinhada com seus objetivos e valores. A transição de reagir para responder começa com a pausa consciente que mencionei anteriormente. Essa pequena fração de segundo entre o estímulo e a sua ação é onde todo o seu superpoder reside. É nesse espaço que você pode inserir a razão, a empatia e a sua verdadeira intenção. É um processo contínuo. Não espere se tornar um mestre da resposta da noite para o dia. Haverá momentos em que você vai reagir, e isso é parte do aprendizado. O importante é, depois, refletir sobre o que aconteceu e se comprometer a tentar responder da próxima vez. Cada vez que você consegue fazer a pausa e escolher, você está fortalecendo seu controle emocional,
consequentemente, sua liberdade. Esse é o cerne do superpoder. Lidando com emoções desafiadoras, raiva, medo e tristeza. Ninguém está imune a emoções desafiadoras. Raiva, medo e tristeza são parte inerente da experiência humana. A questão não é eliminá-las, mas aprender a lidar com elas de forma construtiva, sem deixar que nos consumam ou nos levem a ações das quais nos arrependemos. O controle emocional nos dá as ferramentas para navegar por essas águas turbulentas. A raiva. Uma emoção poderosa, que pode ser tanto destrutiva quanto uma força motriz para a mudança. O problema surge quando a raiva se torna incontrolável, transformando-se em fúria ou agressão. Reconheça os gatilhos. O que geralmente te deixa com raiva? É o trânsito? Críticas? Sentir-se desrespeitado? Identificar os gatilhos é o primeiro passo para se preparar. Técnica de análise de fato. Quando a raiva surgir, pergunte: quais são os fatos objetivos da situação? O que eu estou adicionando a isso com minha interpretação? Muitas vezes, a raiva é amplificada por suposições ou julgamentos. Separar o fato da ficção ajuda a diminuir a intensidade. Saída saudável. Encontre formas saudáveis de liberar a energia da raiva. Exercícios físicos, escrever em um diário, conversar com um amigo de confiança ou praticar uma arte marcial. Evite a ruminação, que é ficar remoendo a raiva, pois isso só a alimenta. Pergunte: qual é a mensagem da raiva? Às vezes, a raiva é um sinal de que um limite foi ultrapassado ou que algo precisa ser mudado. Use-a como um mensageiro para a ação construtiva, não como um combustível para a destruição. 2. O medo. O medo é uma emoção essencial para nossa sobrevivência, nos alertando para perigos. Mas o medo excessivo ou irracional pode nos paralisar, impedindo-nos de buscar nossos objetivos e viver plenamente. Identifique a fonte do medo. É um medo real e iminente ou um medo imaginário, baseado em si? Distinguir entre perigo real e percepção de perigo é crucial. Visualize o pior cenário, e o melhor às vezes, confrontar o pior cenário que sua mente pode conjurar ajuda a perceber que ele não é tão catastrófico quanto parece, ou que você tem recursos para lidar com ele. Em seguida, visualize o melhor cenário e como você pode trabalhar em direção a ele. Foco no controle. Concentre-se no que você pode controlar. Se o medo é de falhar em um projeto, você não pode controlar o resultado final, mas pode controlar seu esforço, sua preparação e sua atitude. Pequenos passos. Se o medo é de algo grande, quebre-o em passos menores e mais gerenciáveis. A cada pequeno passo bem-sucedido, sua confiança aumenta e o medo diminui. Conversa interna compassiva. Em vez de se criticar por sentir medo, fale consigo mesmo com gentileza. Reconheça que é natural e lembre-se de suas forças. 3. A tristeza. A tristeza é uma resposta natural à perda, desapontamento ou dor. É importante permitir-se sentir tristeza, mas também saber como gerenciá-la para que não se transforme em desespero ou depressão prolongada. Permita-se sentir. O primeiro passo é não lutar contra a tristeza. Dê a si mesmo permissão para chorar, lamentar e processar a emoção. Reprimir a tristeza apenas a prolonga. Busque apoio, não se isole. Converse com amigos, familiares ou um profissional. Compartilhar sua dor pode ser um alívio imenso. Autocuidado. Em momentos de tristeza, o autocuidado se torna ainda mais vital. Durma bem, alimente-se de forma saudável, faça exercícios leves. Pequenas ações que nutrem seu corpo e mente podem fazer uma grande diferença. Encontre significado. Em algumas situações, especialmente em perdas, pode ser útil buscar significado ou lições na experiência. Isso não anula a dor, mas pode ajudar a encontrar um caminho para a aceitação e o crescimento. Aceitação. Reconheça que a tristeza é um processo e que ela tem um ciclo. Ela não durará para sempre, e é ok sentir suas fases. Lidar com essas emoções não é fácil, e haverá dias em que você se sentirá sobrecarregado. Mas lembre-se, cada vez que você aplica uma dessas estratégias, você está fortalecendo seu superpoder de controle emocional. Você está aprendendo a surfar nas ondas da vida, em vez de ser engolido por elas. Underline, 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 underline. A conexão entre controle emocional e tomada de decisão. A qualidade das nossas decisões impacta diretamente a qualidade da nossa vida. E a ponte entre as emoções e as decisões é um terreno fértil para o controle emocional.
Quantas vezes você tomou uma decisão impulsionada pela raiva, pelo medo ou pela euforia, apenas para se arrepender mais tarde? Eu certamente já fiz isso, e as consequências nem sempre foram leves. Quando as emoções estão no comando, nossa capacidade de raciocínio lógico é comprometida. A amígdala, a parte do cérebro responsável pelas emoções, pode sequestrar o córtex pré-frontal, que é o centro da tomada de decisões racionais. É como se o sistema de alarme do carro desligasse o motor principal, impedindo de dirigir. Como as emoções prejudicam as decisões? Item decisões impulsivas. A raiva pode nos levar a ações agressivas ou a dizer coisas que não podemos retirar. A euforia pode nos levar a riscos desnecessários. Item visão em túnel. O medo ou a ansiedade podem nos fazer focar apenas nos aspectos negativos de uma situação, ignorando oportunidades ou soluções viáveis. Item viés de confirmação. Emoções fortes podem nos levar a buscar apenas informações que confirmem o que já sentimos, ignorando dados contrários. Item procrastinação. O medo de falhar ou a ansiedade em relação ao futuro podem nos paralisar, impedindo-nos de tomar qualquer decisão. O controle emocional entra em cena exatamente nesse ponto. Ao aprender a gerenciar suas emoções, você cria um espaço entre o estímulo emocional e a decisão. Esse espaço é onde a razão pode florescer. Como o controle emocional otimiza as decisões? Item clareza de pensamento. Quando você está calmo e centrado, sua mente funciona melhor. Você consegue analisar informações de forma mais objetiva, pesar prós e contras com mais precisão e ver a situação de múltiplos ângulos. Item consideração de longo prazo. Com menos impulso, você é capaz de pensar nas consequências a longo prazo das suas escolhas, em vez de focar apenas na gratificação imediata ou na evitação da dor presente. Item resolução de problemas eficaz. A calma permite que você aborde os problemas como desafios a serem resolvidos, em vez de ameaças avassaladoras. Isso leva a soluções mais criativas e eficazes. Item confiança nas escolhas. Decisões tomadas com controle emocional tendem a ser mais sólidas e a gerar menos arrependimento, o que aumenta sua confiança em suas próprias habilidades de tomada de decisão. Item flexibilidade. Quando não estamos presos a uma emoção forte, somos mais capazes de adaptar nossas decisões à medida que novas informações surgem. A prática da pausa consciente e do questionamento de pensamentos são ferramentas poderosas aqui. Antes de tomar uma decisão importante, pergunte a si mesmo: estou sentindo alguma emoção forte agora? Essa emoção está obscurecendo meu julgamento? Se eu esperasse uma hora um dia, minha perspectiva mudaria? Investir no controle emocional é investir na sua capacidade de fazer escolhas que verdadeiramente servem aos seus melhores interesses e aos seus valores mais profundos. É a chave para uma vida mais deliberada e menos reativa. O papel da autocompaixão no controle emocional. Em nossa jornada para desenvolver o controle emocional, um componente muitas vezes negligenciado, mas incrivelmente poderoso, é a autocompaixão. Muitas pessoas interpretam o controle emocional como uma forma de ser duro consigo mesmo, de reprimir falhas ou de se punir por sentir emoções inapropriadas. Mas a verdade é que a autocompaixão é o alicerce para um controle emocional sustentável e saudável. Eu costumava ser meu próprio crítico mais severo. Se eu falhasse em controlar uma emoção, eu me recriminava, me chamava de fraco e me punia com pensamentos negativos. Irônico, não é? Tentava controlar as emoções com mais emoções negativas. Isso só criava um ciclo vicioso de culpa e vergonha que, na verdade, dificultava ainda mais o controle emocional. A autocompaixão, popularizada por pesquisadores como Kristin Neff, tem 3 componentes principais. Bondade consigo mesmo. Tratar a si mesmo com a mesma gentileza, cuidado e compreensão que você ofereceria a um bom amigo. Em vez de autocrítica severa, é um diálogo interno de apoio e encorajamento. 2. Humanidade comum. Reconhecer que o sofrimento e as falhas fazem parte da experiência humana. Você não está sozinho. Todos nós erramos, sentimos dor e lutamos com nossas emoções. Isso diminui a sensação de isolamento e a vergonha. 3. Atenção plena. Mindfulness. Observar suas emoções e pensamentos dolorosos sem julgamento ou identificação excessiva. É reconhecer o que você está sentindo, sem se deixar arrastar por isso ou tentar reprimir. Como a autocompaixão fortalece o controle emocional. Item reduz a resistência às emoções. Quando você se permite sentir uma emoção, mesmo uma dolorosa, com gentileza, ela tende a diminuir de intensidade mais rapidamente. A resistência e o julgamento é que alimentam a emoção, mantendo-a presa. Item diminui o medo de falhar. Se você sabe que, mesmo ao cometer um erro ou não conseguir controlar uma emoção,
você se tratará com bondade, o medo de tentar e falhar diminui. Isso encoraja a prática e a experimentação com novas estratégias. Item aumenta a resiliência. Ao invés de ser derrubado pela autocrítica após um revés emocional, a autocompaixão permite que você se levante mais rapidamente, aprenda com a experiência e siga em frente com mais força. Item promove a autorregulação saudável. A autocompaixão nos ensina que não precisamos ser perfeitos. Ela nos dá a permissão para sermos humanos, paradoxalmente, nos ajuda a desenvolver um controle mais eficaz, porque ele é construído sobre uma base de aceitação, e não de autodepreciação. Item diminui a vergonha. A vergonha de sentir certas emoções ou de ter perdido o controle é um grande obstáculo. A autocompaixão desarma essa vergonha, permitindo que você aborde suas dificuldades emocionais com mais abertura e curiosidade. Praticar a autocompaixão pode ser tão simples quanto, em um momento de dificuldade emocional, colocar a mão no coração e dizer a si mesmo: isso é difícil. É ok sentir isso. Eu estou aqui para mim. Ou imaginar o que você diria a um amigo querido que estivesse passando pela mesma situação e aplicar essas palavras a si mesmo. O controle emocional não é sobre ser infalível, mas sobre ser humano de forma mais consciente e compassiva. A autocompaixão é a cola que une todas as outras estratégias, permitindo que seu superpoder emocional se desenvolva de uma maneira gentil, mas poderosa. O papel da meditação e mindfulness na cultivação do controle emocional. Se o controle emocional é um superpoder, a meditação e o mindfulness são o seu centro de treinamento. Essas práticas milenares, agora validadas pela ciência moderna, são ferramentas incrivelmente eficazes para desenvolver a autoconsciência e a autorregulação, os pilares do controle emocional. Eu sempre tive uma mente bastante agitada. Pensamentos acelerados, preocupações constantes. A ideia de esvaziar a mente na meditação parecia impossível e até intimidadora. Mas o mindfulness não é sobre esvaziar a mente, é sobre observá-la. É sobre treinar a sua atenção para o momento presente, sem julgamento. E foi aí que tudo começou a mudar. O que é mindfulness? Atenção plena. Mindfulness é a prática de estar presente no momento, de forma consciente e sem julgamento. Isso significa prestar atenção aos seus pensamentos, emoções, sensações corporais e ao ambiente ao seu redor, no exato momento em que eles acontecem, sem se apegar a eles ou tentar mudá-los. É como um observador neutro do seu próprio universo interno. Como a meditação e mindfulness cultivam o controle emocional. Um aumento da autoconsciência. Ao meditar, você se torna mais sintonizado com seus estados internos. Você começa a notar os primeiros sinais de raiva, ansiedade ou tristeza antes que eles se tornem avassaladores. Essa percepção precoce é fundamental para intervir e escolher sua resposta. Você aprende a identificar as emoções como nuvens passando no céu, e não como o próprio céu. 2. Criação de um espaço para a resposta. A prática regular de mindfulness fortalece a capacidade de fazer aquela pausa consciente entre o estímulo e a sua reação. Você desenvolve a habilidade de não se identificar imediatamente com suas emoções, de vê-las como fenômenos passageiros, e não como quem você é. Esse espaço é a essência do controle emocional. 3. Redução da reatividade. Com o tempo, você se torna menos reativo aos gatilhos emocionais. Aquilo que antes o levava a uma explosão de raiva, pode agora ser observado com mais calma. Isso não significa que você não sente a raiva, mas que ela não o controla. 4. Melhora da regulação emocional. A meditação treina seu cérebro para regular as emoções de forma mais eficaz. Estudos de neurociência mostram que ela pode fortalecer as conexões no córtex pré-frontal, a área do planejamento e da decisão, e diminuir a atividade da amígdala, a área da reação ao medo. 5. Cultivar a autocompaixão. Muitas meditações guiadas incluem elementos de autocompaixão, ajudando você a se aproximar de suas experiências internas com bondade e compreensão, em vez de julgamento severo. Essa abordagem gentil é vital para um crescimento emocional sustentável. 6. Maior foco e concentração. Ao trazer constantemente sua atenção de volta para o momento presente, você melhora sua capacidade de se concentrar, o que, por sua vez, ajuda a permanecer presente e menos distraído pela turbulência emocional. Essa clareza mental ampliada apoia diretamente uma melhor gestão das emoções. 7. Maior perspectiva. A atenção plena ensina você a ver as situações de uma perspectiva mais ampla, entendendo que nem todo pensamento ou sentimento exige uma ação imediata ou um grande investimento emocional. Isso ajuda a se desligar de emoções avassaladoras e a avaliá-las de forma mais objetiva. Incorporar meditação e atenção plena em sua rotina diária não exige horas de prática dedicada.
Mesmo 5 a 10 minutos por dia podem fazer uma diferença significativa. Você pode usar meditações guiadas, focar na sua respiração ou simplesmente ter momentos conscientes ao longo do dia, como saborear a comida conscientemente ou realmente ouvir uma conversa. Isso não é uma solução rápida, mas um investimento de longo prazo no seu bem-estar mental e emocional. Com a prática consistente, você perceberá que sua capacidade de observar suas emoções, escolher suas respostas e viver com maior calma e clareza crescerá exponencialmente. A atenção plena é o campo de treinamento definitivo para o seu superpoder emocional, transformando sua relação com o seu mundo interior, consequentemente, com o mundo ao seu redor. Construindo resiliência através do controle emocional. Resiliência é a capacidade de se recuperar da adversidade, de se adaptar diante do estresse e de prosperar apesar dos desafios. Não se trata de evitar as dificuldades, mas de ter a força interior para enfrentá-las. O controle emocional é um pilar fundamental na construção desse tipo de resiliência robusta. Quando falamos de resiliência, estamos falando da capacidade de se recuperar, se adaptar e crescer a partir de experiências estressantes e adversas. Não se trata de ser imune à dor ou às dificuldades, mas de como nos engajamos e atravessamos essas experiências. Eu costumava ver a resiliência como um tipo de dureza, uma resistência estoica à dor. Embora a resistência faça parte disso, aprendi que a verdadeira resiliência é muito mais dinâmica. Ela envolve flexibilidade, autoconsciência e a capacidade de processar emoções de forma eficaz, em vez de simplesmente enterrá-las. Se você imaginar a resiliência como uma árvore, o controle emocional é o sistema de raízes fortes e profundas que lhe permite suportar tempestades e se curvar sem quebrar. Como o controle emocional contribui para a resiliência? Prevenindo a sobrecarga emocional. Uma das maiores ameaças à resiliência é ser dominado por emoções intensas. Quando o medo, a ansiedade ou o desespero assumem o controle, eles podem nos paralisar, tornando impossível agir de forma construtiva. O controle emocional nos permite observar essas emoções sem ser consumidos por elas, criando espaço mental para pensar com clareza e planejar nossos próximos passos. 2. Mantendo a perspectiva durante crises. Em uma crise, é fácil cair em pensamentos catastróficos. O controle emocional nos ajuda a nos desligar do pânico imediato e a manter uma perspectiva mais ampla. Ao questionarmos conscientemente nossos pensamentos, como ensinavam os estoicos, conseguimos diferenciar entre ameaças reais e medos exagerados, permitindo uma resolução de problemas mais racional. 3. Facilitando mecanismos de enfrentamento saudáveis. Em vez de recorrer a mecanismos de enfrentamento prejudiciais, como evitação, abuso de substâncias ou explosões de raiva, indivíduos com bom controle emocional estão mais preparados para escolher formas saudáveis de lidar com o estresse. A resiliência a longo prazo. 4. Promovendo relacionamentos de apoio. O controle emocional ajuda a manter relacionamentos saudáveis durante momentos difíceis. Quando conseguimos gerenciar nossas emoções, evitamos descontar nos outros a nossa frustração ou dor, o que preserva e até fortalece nossas conexões sociais, uma das maiores fontes de resiliência. 5. Acelerando a recuperação após adversidades. Pessoas com controle emocional tendem a se recuperar mais rapidamente de contratempos porque não ficam presas em ciclos de ruminação ou desespero. Elas reconhecem a dor, mas não permitem que ela defina todo o seu estado de ser. Essa habilidade de se desligar de emoções destrutivas favorece o retorno mais rápido ao equilíbrio. Em essência, o controle emocional não significa suprimir ou negar o que sentimos, mas sim criar um espaço de consciência entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço, temos a liberdade de escolher como reagir, e essa escolha é o que constrói a resiliência. Construindo resiliência através do controle emocional. Resiliência é a capacidade de se recuperar da adversidade, de se adaptar diante do estresse e de prosperar apesar dos desafios. Não se trata de evitar as dificuldades, mas de ter a força interior para enfrentá-las. O controle emocional é um pilar fundamental na construção desse tipo de resiliência robusta. Quando falamos de resiliência, estamos falando da capacidade de se recuperar, se adaptar e crescer a partir de experiências estressantes e adversas. Não se trata de ser imune à dor ou às dificuldades, mas de como nos engajamos e atravessamos essas experiências. Eu costumava ver a resiliência como um tipo de dureza, uma resistência estoica à dor. Embora a resistência faça parte disso, aprendi que a verdadeira resiliência é muito mais dinâmica. Ela envolve flexibilidade, autoconsciência e a capacidade de processar emoções de forma eficaz, em vez de simplesmente enterrá-las. Se você imaginar a resiliência como uma árvore,
O controle emocional é o sistema de raízes fortes e profundas que lhe permite suportar tempestades e se curvar sem quebrar. Como o controle emocional contribui para a resiliência? 1. Prevenindo a sobrecarga emocional. Uma das maiores ameaças à resiliência é ser dominado por emoções intensas. Quando o medo, a ansiedade ou o desespero assumem o controle, eles podem nos paralisar, tornando impossível agir de forma construtiva. O controle emocional nos permite observar essas emoções sem ser consumidos por elas, criando espaço mental para pensar com clareza e planejar nossos próximos passos. 2. Mantendo a perspectiva durante crises. Em uma crise, é fácil cair em pensamentos catastróficos. O controle emocional nos ajuda a nos desligar do pânico imediato e a manter uma perspectiva mais ampla. Ao questionarmos conscientemente nossos pensamentos, como ensinavam os estoicos, conseguimos diferenciar entre ameaças reais e medos exagerados, permitindo uma resolução de problemas mais racional. 3. Facilitando mecanismos de enfrentamento saudáveis. Em vez de recorrer a mecanismos de enfrentamento prejudiciais, como a evitação, o abuso de substâncias ou o ataque aos outros, indivíduos com bom controle emocional estão mais preparados para escolher maneiras saudáveis de lidar com o estresse. Isso pode incluir conversar com um amigo de confiança, praticar exercícios físicos, escrever em um diário ou usar técnicas de relaxamento. Esses métodos não apenas aliviam a pressão emocional imediata, mas também fortalecem a resiliência a longo prazo. 4. Promovendo relacionamentos de apoio. O controle emocional ajuda a manter relacionamentos saudáveis durante momentos difíceis. Quando conseguimos gerenciar nossas emoções, evitamos descontar nos outros a nossa frustração ou dor, o que preserva e até fortalece nossas conexões sociais, uma das maiores fontes de resiliência. 5. Acelerando a recuperação após adversidades. Pessoas com controle emocional tendem a se recuperar mais rapidamente de contratempos porque não ficam presas em ciclos de ruminação ou desespero. Elas reconhecem a dor, mas não permitem que ela defina todo o seu estado de ser. Essa habilidade de se desligar de emoções destrutivas favorece o retorno mais rápido ao equilíbrio. No fim, a mensagem central é que resiliência não é ausência de dor, mas a forma como escolhemos lidar com ela. O controle emocional nos dá o espaço necessário entre o que sentimos e como respondemos, e nesse espaço está a verdadeira liberdade de escolher uma vida mais forte, equilibrada e significativa.